Resumo da novela, Quando Chama o Coração, de 13 de dezembro de 2021. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Quando Chama o Coração, segunda-feira 13 de dezembro de 2021. Elizabeth recebe a visita de Lucas informando que um editor, Frank Branson, está interessado em falar com ela sobre as páginas que sua mãe enviou. Leigh e Rosemarie vão para o escritório juntos. Antes de entrar pela porta, Leigh recebe um telégrafo de Ned. A mensagem afirma que sua irmã Susannah virá visitá-la amanhã. Enquanto Leigh trabalha, ele insiste que Rosemarie não precisa vigiá-lo, ela pode deixar o escritório. Ele precisa fazer algum trabalho. Rosemarie gostaria de ter mais tempo para se preparar para a visita de Susannah, no entanto, eles estão felizes por ela, pelo menos, vir. Quando Lucas e Elizabeth chegam ao mercantile para ligar para a editora, eles avistam um cartaz de pedido de ajuda. Elizabeth ouviu a notícia, mas agora Fiona confirma. Ela está indo embora. Felizmente, Fiona liga para o Sr. Branson por Elizabeth. Lucas incentiva Elizabeth a ficar calma e respirar fundo antes de responder. Elizabeth atende a ligação e recebe uma oferta tão alta do editor, que ela tem que perguntar: quanto? Henry parece indisposto no café e Clara percebe que ele não tocou no café da manhã. Quando ele se levanta para sair, quase desmaia. Carson o pega, mas Henry garante que ele está bem, apenas um pouco tonto. Mais tarde, na enfermaria, Carson verifica a pressão arterial de Henry e diz que está alta, o que é um problema sério. Ele diz a Henry que sua saúde é mais importante do que tudo o que está passando em seus negócios. Lucas e Elizabeth estão entusiasmados com a notícia do avanço de seu livro. Elizabeth fica feliz por ser paga para escrever, e Lucas diz que o dinheiro é apenas para o adiantamento. Depois de publicado, quem sabe quanto ela poderia potencialmente ganhar. Elizabeth é eternamente grata por ele tê-la encorajado a escrever. Nathan corre até eles e a parabeniza pela boa notícia da publicação de seu livro. Elizabeth vai para a escola, deixando Nathan e Lucas olhando um para o outro sem jeito por um momento, enquanto nenhum dos dois fala. Nathan está impressionado com a exibição do trabalho de Ali na Feira de Ciências, e seu relatório sobre a Rainha Vitória. Depois de ler seu relatório, Nathan disse que Elizabeth não é a única escritora talentosa da cidade. Elizabeth se aproxima bem, a tempo de concordar, e diz que Ali tem um grande dom. Ali espera que a venda do livro de Elizabeth não afete seu ensino e Elizabeth garante que não. Enquanto Nathan tenta fazer uma pergunta a Elizabeth, Ali o interrompe com seu projeto de ciências. Mais tarde naquela noite, Elizabeth encontra Rosemarie limpando. A casa está impecável enquanto ela se prepara para a visita da irmã de Leigh. Rosemarie pode ler Elizabeth como um livro e pode dizer que ela tem novidades. Por falar em livros, Elizabeth anuncia que foi oferecido um adiantamento pela publicação de seu romance. Rosemarie supõe que Lucas está perdoado por enviar as páginas sem a aprovação dela, e admite que os dois têm muito em comum. Rosemarie pergunta o que ela vai fazer, pois parece que ela também consertou as coisas com Nathan. Mais cedo ou mais tarde, Elizabeth terá que decidir entre os dois homens. No entanto, Rosemarie garante que saberá quando chegar a hora de fazer uma escolha. Elias compartilha notícias esportivas com Nathan de sua cela no momento em que Bill chega com notícias para Nathan. Eles saem e Bill explica que a família de Elias conseguiu um advogado para ele, então seu julgamento está sendo transferido para Boston e Nathan tem que estar lá. Quando Bill termina de dar a notícia a Nathan, ele esbarra em Jamie, a mesma mulher que ouviu a conversa de Bill e Lucas sobre Henry no salão. Quando Carson para no café, Clara pergunta como Henry está. Elizabeth fica chocada ao saber que ele quase desmaiou no café. Carson não pode divulgar a condição de Henry, mas espera que eles o incentivem a ir com calma. Rosemarie e Leigh aguardam a chegada da irmã de Leigh, Susannah, na diligência. Leigh está nervoso, mas Rosemarie garante que sua irmã não teria vindo até aqui, se também não quisesse fazer as pazes. Susannah chega e Leigh a cumprimenta com um exuberante Suzy. Ela o corrige e o deixa saber que ela passa por Susannah. Elizabeth verifica Henry em seu escritório.
Ele está olhando para um pote de óleo, que o lembra do início de sua empresa. Henri revela que Lucas desistiu do negócio, e agora é inevitável que ele tenha que fechá-lo. Rosemarie limpa os pratos deixando Leigh e Susannah conversando. Susannah e o marido têm uma loja de móveis. Rosemarie interrompe com uma nota alegre de que, coincidentemente, Leigh vende madeira serrada. Susannah também tem 2 filhos, um filho e uma filha. Ela agradece pela refeição e se prepara para sair. Rosemarie diz a ela que eles arranjaram um quarto de hóspedes para ela. No entanto, Susannah não ficou, pois conseguiu um quarto de hotel próximo para a decepção de Rosemarie e, mais importante, de Leigh. Elizabeth encontra Lucas no bar e pergunta por que ele está saindo da companhia de petróleo. Lucas explica que é verdade, mas as coisas são complicadas. Henri se recusou a fechar temporariamente. Lucas não pode mais se dar ao luxo de colocar um bom dinheiro na má decisão de Henri de expandir tão rapidamente. Elizabeth lamenta e admite que deveria ter dado a Lucas o benefício da dúvida. Lucas entende e não pode culpá-la por se importar tanto. Ele está preocupado em saber que Henri foi parar na enfermaria. Fiona e Florence explicam a Molly o que implica um trabalho como operadora. Fiona deixa Florence assumir a liderança, já que em breve será a operadora principal. Molly percebe que isso é difícil para Fiona e pergunta se ela está bem. Fiona garante a eles que está bem. Susannah recebe a visita de Leigh em seu quarto de hotel. Ela estava prestes a se deitar mais cedo, pois está acostumada a acordar cedo com as crianças. Leigh tem um presente. Salsa parrilha, seu favorito. Há muito tempo que Susannah não gosta dessa bebida. Apesar do erro, ela convida Leigh para entrar em seu quarto. Lucas verifica a saúde de Henri. Eles podem não ser mais parceiros, mas Henri é um bom homem e Lucas ficou perturbado ao saber que ele não estava se sentindo bem. Sabendo quanto a empresa significa para a cidade, Lucas lhe oferece para ficar como sócio de Henri, enquanto ele puder ser o proprietário majoritário. Henri tem uma resposta imediata. Não. Susannah e Leigh se lembram de seu irmão Patrick, enquanto olhavam um álbum de fotos. Ambos sentem muita falta dele. Susannah compartilha o impacto que sua morte teve sobre seu pai. Leigh não tinha ideia de que seu pai estava doente e perdeu o funeral porque estava viajando. Ele pergunta por que Susannah não contou a ele antes que seu pai adoecesse. Ela explica que ele a fez prometer não contar a Leigh. Susannah se recusa a assumir qualquer culpa, pois Leigh estava viajando enquanto ela cuidava de seu pai moribundo. Nathan diz a Elizabeth novamente no estábulo como ele está feliz com as novidades do livro. Ele está emocionado, porque outra pessoa reconheceu o quão especial ela é e diz que Branson não é o único. Nathan tenta perguntar algo a ela novamente, mas o som dos cavalos continua o interrompendo. Ele diz a ela que não se preocupe e vai embora. Rosemarie visita Susannah. Ela não sabe o que aconteceu entre os dois na outra noite, mas insiste que eles resolvam. Ela conta como Leigh quase morreu, e isso fez perceber como é importante para ele acertar as coisas com Susannah. Rosemarie diz que Susannah já perdeu um irmão, Patrick, e pergunta: "Você realmente quer perder outro?" Lucas diz a Elizabeth que fez uma oferta a Henri para manter a empresa aberta, mas ele recusou. Lucas acha que a vida é curta demais para não valorizar as coisas boas, e quer comemorar as novidades do livro de Elizabeth. Ele pede que ela o encontre na biblioteca esta noite. No Mercantile, Carson pergunta a Fiona se mudar para instalar novas linhas de telefone é o que ela realmente deseja. Fiona acha que deveria ser grata por ter um bom emprego. Depois que Carson pressiona, ela admite que se sente como uma peça dispensável em uma roda. Carson diz que ela não deve permitir que ninguém a faça se sentir assim. Rosemarie percebe que Leigh não está jantando. Há uma batida na porta. Susannah chegou e pede para entrar. Ela vê Rosemarie e o bebê Jack. Os dois juntos a lembra de estar com seu próprio filho, Patrick. Leigh fica emocionado e diz que esse é um bom nome. Lucas agradece Elizabeth por encontrá-lo na biblioteca. Lá dentro, ele preparou champanhe e diz que sabe que não é um encontro, mas que quer brindar as boas novas dela como amigos.
Porém, se fosse um encontro, ele levaria o casaco dela, o que ela permite que ele faça. Ele acrescenta: eu puxaria sua cadeira, o que ela permite. Ele também disse que entregaria a ela um copo enquanto gentilmente escovava sua mão e segurava seu olhar por mais tempo do que o normal. Ambos ele faz, fazendo Elizabeth engolir em seco e admitir que ela consideraria muito doce. Enquanto Leigh deixa Susanna em seu hotel, ela admite que o sucesso de Leigh não é uma surpresa. Leigh pede desculpas por não estar por perto, enquanto seu pai estava morrendo. Ele estava perdido e com raiva. Ele agradece por cuidar do pai e não consegue imaginar como foi difícil. Ambos gostariam de poder retomar os últimos 20 anos. Fiona liga para o Sr. Nichols para falar com ele sobre a maneira como ele falou com ela outro dia. Enquanto isso, Nathan informa Elizabeth que estará fora da cidade por alguns dias. Antes de ela ir embora, ele finalmente faz a pergunta que está em sua mente há dias. Ela gostaria de jantar com ele. Ele não pressiona por uma resposta imediata e diz a ela para pensar sobre isso. Henry diz a Lucas que não aceitará um acordo de proprietário majoritário, ele quer que Lucas o compre. Mais tarde, Lucas mal pode esperar para dizer a Elizabeth que agora é o único proprietário da empresa de petróleo. Nathan cuida para que Elias seja pego em segurança. Enquanto ele volta para seu escritório, Bill chega em seu cavalo pronto para ir para Boston. Enquanto Bill e Nathan saem da cidade com Elias, Jamie os impede sob a mira de uma arma. Jamie é irmã de Elias. Nathan e Bill tentam argumentar com ela e explicam que essa fuga pode colocar os dois na prisão por anos. Enquanto Nathan tenta arrancar a arma de Jamie, outro Monty faz um movimento fazendo com que ela atire. Leigh e Rosemary se despedem de Susanna e esperam visitá-la em breve. Depois que Susanna vai embora, Leigh agradece a Rosemary com um beijo. Fiona tem boas e más notícias para Carson. Ela está hospedada em Hope Valley, mas não tem mais emprego. Ela foi demitida depois de dizer ao chefe que não era pequena. Carson lamenta, mas Fiona diz que não há necessidade de se desculpar. Ela pertence a Hope Valley por enquanto. Bee chega a cavalo à enfermaria gritando que está com um paciente ferido por arma de fogo em sua carruagem. Fiona corre para o mercantile e pede suprimentos a Ned, pois alguém foi baleado. Elizabeth se pergunta quem foi baleado e ouve um residente do lado de fora dizer que foi Nathan. Elizabeth corre a tempo de ver Carson anunciar a morte do paciente. A cidade está atordoada, pobre Nathan. Enquanto Elizabeth fica atordoada com a notícia, Nathan aparece atrás dela. Ela se vira e corre para os braços dele. Lucas viu tudo, e agora parece tão abalado quanto Elizabeth momentos atrás, deixando-nos a todos pensando. Ela fez uma escolha.